21 de outubro de 2023, Dia Nacional do Podcast. Data especial que eu escolhi para voltar a publicar o Aperto Rec Podcast, projeto que comecei em 2017, após sair do curso de rádio, que passou por várias versões e que também ficou em um hiato de anos sem um episódio. Podcast também que mudou de feed por várias vezes, mas que agora está de volta aqui na Anchor ou no Spotify for Podcasts, enfim, aqui no Spotify, principalmente hospedado aqui no Spotify. Meu nome é Thiago e nesse episódio de volta eu quero compartilhar com você um pouco do que me motivou a voltar a fazer esse trabalho, a escrever e depois gravar, editar, enfim, trazer esse conteúdo para você. Eu gosto de falar, gosto de escrever, gosto de compartilhar minhas ideias. Ok, o vídeo ainda é uma barreira, mas mesmo assim eu sou teimoso, eu faço eventualmente. Enfim, a gente tem que se comunicar, né? O vídeo é uma coisa que não dá mais pra fugir dele. Então eu tento fazer. Mas esse episódio ainda está sem vídeo, tá? Vai ter um audiograma pra você que acompanha pelo YouTube, pra você que gosta de acompanhar talvez pelas redes sociais. Tem um audiograma rolando, que é por onde você deve estar assistindo, pra você que tá no módulo vídeo. Bom, uma coisa ela é bem clara pra mim. Me comunicar, falar através dos meios de comunicação é uma coisa que eu gosto de fazer, mas na verdade eu faço muito pouco. Por diversos motivos. Acredite se quiser, eu sou tímido. Para você que ainda não me conhece, eu vou fazer uma breve apresentação de quem eu sou, do que eu faço e do que eu acredito. Para quem já me conhece, não vai ter nenhuma novidade, mas é isso. Meu nome é Thiago, atualmente quando eu gravo esse programa eu tenho 40 anos e eu tô gravando em outubro de 2023, casado e formado como radialista. Comecei no rádio participando de programas em web rádio em 2010. Em 2015, criei coragem e fui atrás do que eu queria. Me matriculei no curso de rádio, na Rádio Oficina, que é uma escola bem tradicional na Zona Sul de São Paulo. Tem uma estrutura assim, muito legal para quem gosta de rádio. Me formei em radialista em julho de 2016. Tirei meu DRT no mesmo ano como locutor, operador de rádio e apresentador de TV. Hoje, atualmente, gravando esse podcast aqui, eu estou fazendo o curso de tecnólogo em marketing digital. Fiz programas em rádios comunitárias, web rádios, antes de começar a fazer podcast. Eu gosto muito dessa ideia de web rádio, mas eu não sei porquê. Infelizmente, me parece que esse meio de comunicação ainda não explodiu, ainda não emplacou, ainda não entrou no gosto da galera, como aconteceu com o podcast, né, em 2019, se eu não me engano. Foi quando o Spotify abriu as portas aí, fez aquela hiper campanha e o podcast explodiu, caiu no gosto do povo. Eu tinha a ideia, a intenção de que acontecesse isso com as web rádios, mas até o momento não aconteceu, né? Não pelo menos na bolha que eu tô inserido. E olha que dentro dessa bolha tem muito radialista, tem muita galera que faz rádio, uma boa galera também que faz web rádio, mas por onde eu passo, por onde eu vejo, até nos canais de YouTube, parece que esse meio de web rádio não pegou por alguma razão, não se sabe por quê, não é mais a questão de internet, enfim, eu não sei por que esse meio ainda não emplacou, mas eu ainda torço para que as web rádios caiam no gosto do povo aí. É uma parada que eu gosto particularmente, já tive as minhas, já tive algumas. E quem sabe um dia eu volto. É um sonho, não vou mentir pra você não, viu? Mas, voltando aqui ao nosso papo. Em 2016, então, eu comecei a trabalhar oficialmente como radialista. A primeira rádio oficial que eu trabalhei foi a Rádio Adore, aqui em São Paulo. É uma rádio de concessão, onde várias igrejas faziam programas ali. Isso em 2016. Novembro de 2016 foi quando eu comecei oficialmente. E depois passei por outras emissoras, como Musical FM, Rádio Adore Mais, que é uma continuação dessa primeira rádio que eu trabalhei. Fiz rádio comunitária, como eu falei. E hoje, no momento da gravação desse programa, eu trabalho na central técnica da Rádio Band News em São Paulo, do Grupo Bandeirantes. Tiago, e onde entra o podcast nessa história toda? Talvez você deve ter se perguntado aí. Bom, nesse tempo todo, eu comecei a ouvir podcast, produzir podcast, a trabalhar também como editor. Então eu saí do curso de rádio e comecei a ouvir podcast em 2016, 2017, 2018 eu tive o meu primeiro trabalho remunerado. Foi quando eu recebi o primeiro pagamento para editar um podcast. Eu só não vou me recordar a data exata, tá? O mês certinho, mas eu lembro que foi em 2018. O primeiro pagamento por edição a gente nunca esquece e foi por um freela que eu consegui em um site de freelas. Foi o 99 Freelas, consegui um cliente lá e a partir daí eu fui só me afundando mais nisso, né? Fui ouvindo muita coisa, eu fui editando alguns programas, muitos programas eu editei. Teve um ano aí que eu
praticamente trabalhei o ano inteiro só editando podcast e também comecei a editar alguns vídeos de vários assuntos diferentes, de vários segmentos diferentes. Fui errando, fui acertando e ainda hoje eu erro, ainda hoje eu acerto. E a partir do momento que assumi também a profissão de editor de podcast, então em 2018 eu assumi também essa profissão no meu currículo. E aí por causa disso eu parei de ter tempo para produzir o meu podcast, fazer podcast. Tive vários trabalhos, Vitrola Multimídia, Aperto Rec Podcast, enfim, vários. Tentei muitas vezes voltar, gravava um episódio, sumia. Gravava 1, 2, 3, voltava, sumia de novo. Enfim, por causa disso, por causa de muito trabalho nas rádios, trabalho prestando um serviço. Teve um hiato aí que eu também trabalhei com muita fotografia e produzindo pequenos vídeos. Então tudo isso foi tomando tempo de produzir podcast. E aí talvez você tá se perguntando aí, tá bom, Thiago, mas e agora? Você vai ter tempo de produzir podcast? E pra ser sincero, talvez não. Mas é aí que eu digo em caixa alta. Mas se eu me organizar, dá pra voltar a fazer. Nem que seja episódios mais curtos, mas dá pra fazer. Hoje, como eu disse, eu trabalho lá na Band News FM, trabalho como editor também audiovisual, faço faculdade de marketing digital, como eu já disse, participo de 2 grupos de podcast onde eu colaboro com ideias, textos para as redes sociais, edição de programas. Só que nesse meio todo eu preciso ter o meu podcast no ar. E aqui novamente eu coloco em caixa alta, né? Pra ficar bem frisado isso, eu quero ter o meu podcast novamente no ar, compartilhar as minhas ideias, as minhas conversas, enfim, compartilhar toda essa viagem que acontece na minha cabeça. Eu gosto muito de falar sobre livros que eu leio, compartilhar alguma opinião sobre algum assunto, alguma coisa que passou pela minha cabeça, entrevistar pessoas, conversar com pessoas, ouvir história de pessoas. Então, é um pouco de tudo isso que você vai ter nessa nova versão do Aperto Rec Podcast, mas isso eu vou falar no próximo bloco. Bom, nesse retorno eu quero fazer diferente de tudo que eu já fiz. Eu ainda gosto das gravações do falso vivo, como a gente chama, né? Que é aquela gravação com trilha sonora, mixagem e tal. Eu ainda gosto de tudo isso, fazer os tópicos, aquela locução ou a narração mais solta. E pode ter certeza que eu vou fazer ainda programas assim. Mas hoje eu quero fazer uma coisa diferente. Eu quero escrever tudo que eu preciso dizer para você, editar, sonorizar e publicar. A frequência de publicação que eu estou me programando até o final de 2023 é publicar programas a cada 15 dias. Ou seja, não temos muito mais aí que 5 programas pelo que eu calculei. Isso porque no mês de dezembro, além dos que vão cair aí dentro dos 15 dias, vai ter um programa no final do ano. Então eu quero fazer um programa de encerramento do ano, até para fazer um balanço do que foi esses 5 primeiros episódios, tá? Minha experiência, o que eu penso e também, quem sabe, falar um pouco sobre aí o que esperar de 2024. Cada programa vai ter um tema. Esse tema vai ser destrinchado por mim ou por algum convidado que eu traga. Não necessariamente vai ser uma entrevista ou talvez uma entrevista sobre determinado assunto. Pode ser que aconteça dessa forma. Os temas são livres, posso comentar sobre qualquer coisa, inclusive, e na maioria das vezes vai ser sobre minha fé e sobre um ponto de vista, né, sobre um assunto contemporâneo aí. E aí vai ter uma pitada dos meus comentários sobre minha fé, sobre como eu enxergo as coisas. E dessa forma eu quero criar esse diálogo com você. Por isso que eu digo que o Aperto Rec ele é um programa para você ouvir como um convite de entretenimento. Aquele podcast que você ouve quando você não quer pensar em nada, ou quando o assunto te chamou a atenção, quando o título que tá lá te chamou a atenção, ficou curioso, é para você ouvir. Eu não considero um podcast teológico, não considero um podcast de notícias, não considero um podcast de, você vai, enfim, bem nichado específico, acho que você entendeu. Mas um podcast de entretenimento, de sociedade, de cultura, enfim, é isso. Essa, pelo menos, é a proposta para a próxima temporada, para essa próxima ativação do podcast, né? Vai dar trabalho? Eu sei, vai, sem dúvida, vai dar muito trabalho. Mas só que assim, se eu ficar pensando dessa forma, não vou fazer, né? Ou eu vou ser mais uma marionete do sistema, né? Aquele cara alienado. E na verdade eu já fui muitas vezes um cara alienado nesse processo todo, no processo do podcast, naquela ideia que se tinha sobre como fazer podcast e tal. E eu tô nesse processo de desconstrução e para ser uma pessoa melhor, para ser um novo homem a cada dia. Então é sobre tudo isso que eu quero compartilhar com você. E se eu conseguir te ajudar, eu vou ficar feliz pra caramba.
E além dos convidados para me ajudar a conversar sobre temas específicos, também vou fazer entrevistas para conhecer pessoas. É uma coisa que eu gosto de fazer, conversar com pessoas, conhecer pessoas. Então também vai ter o tradicional podcast de entrevista, conhecer as histórias daquele meu jeito tradicional de fazer, tá? Então, para quem me conhece, para quem já acompanhou meus trabalhos, já sabe que pode vir por aí. E eu não posso também esquecer de dar um spoiler. Pode ter certeza que terão programas extras no feed. São aqueles programas que estão fora do período de 15 dias e que eu de repente tive alguma ideia de alguma coisa e eu vou lá, gravo e trago pra você aqui, tá? Então pode ser que isso aconteça. E por onde eu vou avisar isso? Na rede social do Aperto Rec, que é o Instagram, @ApertoRecPodcast. Por enquanto, até a gravação desse programa só tem o Instagram. Eu quero centralizar tudo por lá. Então, se você ainda não segue lá, @ApertoRecPodcast. Lá você vai poder saber dessas novidades, tá? Eu vou procurar aparecer lá de vez em quando. Então, se você não segue, já segue lá. Lives ainda não prometo que vai ter, mas pode acontecer. Mais pra frente, quem sabe? Se você gosta de lives, se você gosta de ver também o podcast em vídeo, se você gosta de ver o que tá acontecendo, comenta lá no Instagram. Eu vou deixar uma caixinha aqui no Spotify, pra quem ouve pelo Spotify, tem uma caixinha de pergunta aqui, você vai lá e comenta se você quer ter live ou não, tá bom? Eu tô gravando e ainda não fiz a caixinha, então não sei como é que ela vai aparecer. Então olha na descrição do programa, vê como é que ela tá aparecendo lá e fala, né, se você quer ter live, se você quer que tenha live nas gravações, enfim, se você não quer, deixa seu comentário aí, deixa sua resposta, né? E se você não ouve pelo Spotify, pode ir lá no Instagram do Aperto Rec, comentar em qualquer post lá, que você quer ter as lives, que você ouviu o podcast, enfim, comenta lá dizendo se você quer que tenha live ou não, se você achar legal ou não, ou então vai lá no direct também, manda lá que eu vou ler de qualquer forma, por onde você mandar, eu vou estar lendo. YouTube, o Aperto Rec Podcast já tem o canal no YouTube, com vídeos bem antigos lá, de algumas entrevistas que eu fazia antigamente, bem antes desse videocast ficar em evidência, como é hoje, eu já produzi algumas coisas, tá lá pra você conferir, então o canal já existe, é só você procurar na guia de busca por Aperto Rec Podcast, ou então ir lá no Instagram, tem um link na bio lá escrito YouTube, você clica lá e você cai direto no canal Aperto Rec. Se você for pro YouTube, é importante também você seguir aquela receita que todo mundo fala, que é se inscrever no canal, que é ativar a notificação e etc. E o mesmo vale para plataforma de podcast que você está escutando. Então, se aparece para você seguir, se aparece para você curtir, enfim, eu não sei como aparece para você aí, mas siga, se inscreva, ative as estrelas, ative as notificações, sei lá como é que tá aí na sua plataforma. Faz isso para que toda vez que chegar um episódio, o aplicativo aí te avise, né? A plataforma te avise que tem um episódio novo do Aperto Rec. Bom, é isso. Estamos de volta e com este episódio no dia 21 de outubro de 2023, Dia Nacional do Podcast, o Aperto Rec está de volta. É isso aí. Segundo o Spotify e algumas plataformas de podcast, ainda tem pessoas que mantêm o programa assinado aí no seu feed. E eu espero que você que está aí ouvindo, você ouvinte remanescente, tenha ficado feliz com esse retorno e com essa nova proposta. E fique atento aí, lógico, né, aos novos episódios. E você, ouvinte novo que chegou agora, seja bem-vindo ou bem-vinda de novo. Espero conseguir trazer bom conteúdo, conversas relevantes, conteúdo relevante, reflexões que façam sentido e que de alguma forma isso possa abençoar o seu dia aí, tá bom? O Aperto Rec Podcast está no Instagram, é só seguir lá, @Aperto Rec Podcast. É por lá que você vai ficar por dentro de tudo que vai acontecer aqui no programa, vídeos, enfim, é tudo por lá. Tá tudo centralizado lá. Bom, o meu Instagram, se você quiser seguir também, é só colocar lá no Instagram, @EuThiagoAugusto. Segue lá, me manda um salve dizendo que você veio pelo Instagram, manda lá no direct. Eu vou ficar feliz de saber que você veio através do podcast, tá bom? É isso. Vou ficando por aqui. Estamos de volta. O Aperto Rec está de volta. Muito legal, tô feliz. Eu espero conseguir fazer os 5 programas até o final também. Então, a sua audiência, o seu comentário, compartilha aí nos stories, marca lá o Aperto Rec nos stories. Vou ficar muito legal de saber que você ouviu, que você compartilhou e que você está ansioso para ouvir os novos episódios. Então me ajude, participa, é muito importante esse feedback de você que me ouve, tá bom? Então é isso, vou ficando por aqui, que Deus e Cristo te abençoe e até o próximo Aperto Rec Podcast. Voltamos!